Beijo, coloque-se em pé. Vamos dar início a esse culto em nome de Jesus. Vou pedir que você feche seus olhos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu vim a Ti no nome do Teu Filho, Senhor, uma vez mais te agradecer por esse dia, Senhor. Muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui em comunhão com os meus irmãos, Senhor, para entregar o meu culto a Ti, Senhor. Todos aqueles que vieram aqui essa noite cultuar a Ti, entregar o seu culto ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, com o nosso coração quebrantado, com as nossas mentes, ouvidos abertos, Senhor, os ouvidos espirituais abertos, Deus. E com o nosso coração quebrantado, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra. Que nós possamos abrir a nossa boca e entoar louvores ao Teu nome, Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre essa igreja. Uma vez que já foste derramado, o Senhor está à nossa disposição. Preencha cada um de nós nessa noite, Pai. Faça-se presente neste lugar, Deus. Nós sabemos que o Senhor aqui já está, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa porta aberta, Senhor, que proclama o Evangelho, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos espantar o frio? Palmas para o Senhor. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de quê? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Não, não, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare, diga assim: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Não, não, não. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não vai, não vai. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move
Glória ao nosso Senhor Jesus. Sempre, amém. Maravilhosa graça, é um amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com a sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mas quem traz paz, traz a paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Oh, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Diga assim: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Somente Ele. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, não, 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 tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Oh, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a ti, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, nós estaremos lendo a partir do versículo 15. E eu vou ler na versão NVI. Amém? A palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de tudo e de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis e sem qualquer acusação. Amém? Irmãos, trouxe esse texto porque nessa noite eu gostaria que nós lembrássemos e estivéssemos aqui com total consciência. Nós estamos aqui nessa noite vencendo o frio, vencendo o cansaço da semana, mas com um propósito. Estamos aqui para viver esse tempo de comunhão e para adorar o nome de Cristo. Esse Cristo que nos é apresentado através das Escrituras como 100% Deus, como a imagem de Deus, como aquele em quem foi do agrado do Pai que toda a sua plenitude habitasse nele. Nós estamos aqui hoje porque fomos reconciliados com Deus através do sangue de Cristo, porque Ele nos tornou uma família. Então que nós possamos entregar todo o nosso coração, toda a nossa adoração a Cristo nessa noite, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Amém? Temos alguns pedidos de oração dos nossos irmãos aqui da igreja. Primeiro, pedido de oração pelo irmão José La Roça, que sigamos orando pela sua saúde. Também da irmã Aida, que fez cirurgia e está se recuperando. E também vamos estar orando pela família da irmã Aida. Oração pela irmã Pamela, que segue internada. Vamos orar pela saúde dela. Também oração pela família, pela salvação da família da irmã Zenaide. Oração também pela Camila, que está enfrentando um período de depressão. Oração pela irmã Leci Gross, pela sua saúde. E também oração pelo Felipe, seminarista, o meu noivo, que não está bem de saúde. E também pela sua avó, que sofreu um infarto durante essa semana e está internada. Mais algum pedido de oração? Pela família da irmã, como é seu nome mesmo? Luciana? Mais alguém? Pela família da irmã também, vamos estar orando. Se coloque de pé. Se tem, de repente, algum outro pedido de oração que você possa também apresentar diante de Deus nesse momento, pastor? Vamos orar, então. Querido e amado Deus, primeiramente queremos expressar a nossa gratidão, Senhor, por mais uma noite em que estamos aqui na Tua presença, tendo a oportunidade, Senhor, de erguer a nossa voz para adorar o Teu santo nome, podendo, Senhor, estar em comunhão com os nossos irmãos e aprendendo mais da Tua palavra. Somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesse momento queremos apresentar diante de Ti a vida dos nossos irmãos que estão aqui nos pedidos de oração. Jesus, nós cremos que Tu é Todo-Poderoso, que o Senhor tem poder para curar, Senhor, para restaurar por completo a saúde, a família de cada um dos irmãos que foi mencionado aqui. Eu não conheço, Senhor, cada um deles e talvez os irmãos que estão aqui orando também não conheçam todos eles de forma íntima, mas nós sabemos que o Senhor conhece cada um deles, sabe cada uma das suas necessidades e nós oramos, Deus, para que o Senhor esteja suprindo elas. Em nome de Jesus também já oramos, Pai, pelos dízimos e ofertas que serão trazidos aqui nessa noite, que nós possamos ofertar com alegria para Ti e para o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos estar adorando a Deus com as canções e também com os nossos dízimos e ofertas. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou
até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Oh Deus, eu quero me afogar em ti, pelo amor. Senhor, oh Jesus, a tua igreja, Senhor, clama a ti.
Tua igreja quer mais de Ti, Jesus. Quer mais, Senhor, quer reconhecer a Tua presença. Oh, Senhor, Tu és o Logo do Logos. Tu és tudo, Senhor. Não deixe que a gente não reconheça a Tua presença. Procurei outro lugar e outras pessoas em tantas coisas. Eu procurei outro lugar e outras pessoas em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Quero beber de Tuas águas, quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir
quero, Senhor, teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir, Senhor, teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir, teu rio de vida aqui. Me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, não, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero, Senhor, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, não, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo.
Deus. Amém. Sente, por favor. Abra a palavra do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, versículos 18 a 22. Bom vê-los aqui. Que a maravilhosa graça do Senhor continue sobre vocês. Vou pedir que vocês prestem bem atenção, mantenham reverência, para que vocês compreendam aquilo que Deus há de falar com cada um de nós hoje à noite. Amém? Eu aproveito para reforçar que continuem orando pelo irmão José La Roça. Eu estive com ele nessa semana. E ele vai passar por mais uma cirurgia, como eu disse ali no início do culto. Que o Senhor tenha misericórdia, né, e ajude, use as mãos do médico, use toda a ciência a favor dessa restauração da saúde dele. Tá bem? Vamos ler a leitura então. Marcos capítulo 2, versículo 18 a 22 diz assim: certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Perdão. O versículo 19, Jesus responde: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Amém? Queridos irmãos e amigos, no texto de Marcos, esse capítulo 2, Jesus confronta o sistema religioso da sua época. Ele já havia curado muitas pessoas. Se você prestar atenção na leitura, já a partir do primeiro capítulo, ele havia curado muitas pessoas, dentre essas um leproso, havia curado um paralítico, chamado para ser discípulo, um cobrador de impostos por nome Levi. E mais tarde Jesus se achava justamente com seus discípulos sentados à mesa com um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, diz a palavra, comendo. O sistema religioso estava escandalizado com Jesus. Essa é a verdade. Os fariseus questionaram as atitudes de Jesus. E ao ouvir tais questionamentos, Jesus responde. Ele diz: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Esses sim precisam de médicos. E eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Agora a discussão muda. Muda para práticas voluntárias de autodisciplina, o que conceituamos como uma das disciplinas espirituais. O jejum. O reino de Deus, inaugurado por Jesus, ele é dinâmico, ele é vivo e totalmente incompatível, contrário aos rituais vazios e o legalismo da tradição humana. Jesus causou um verdadeiro choque na realidade da sociedade daquela época. Isto posto, eu vou discorrer com todos vocês hoje à noite, ancorado no tema observações religiosas diante da graça de Jesus.
E vocês vão entender ao decorrer desta ministração, dessa exposição, como tem coisas que nos limitam, como tem atitudes e comportamentos nossos que impedem o agir de Deus. Ah, mas Deus é soberano, Ele não pode agir assim mesmo. Pode, claro que pode. Mas o nosso Deus, Ele é educado. É um Deus educado. E Ele nos deu o livre-arbítrio para decidir. E hoje nós vamos perceber que há algumas situações em que nos apegamos àquilo que dizemos que é fé. E que muitas vezes não passa de uma prática religiosa apenas. E uma primeira observação é justamente a religiosidade humana e o contraste que existe com a graça de Jesus. O versículo 18, ele diz que, certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Ora, se alguém está jejuando, começa que ele está centrado na busca por mais intimidade a Deus, ele não tem tempo para observar os outros, como está a espiritualidade dos outros. Ele não perde tempo com isso. E o texto fala a respeito do comportamento de dois grupos de pessoas: os discípulos de João Batista e os fariseus. Dois grupos. Para melhor compreendermos a proposta do texto, nós precisamos identificar as semelhanças e as diferenças entre esses dois grupos. Vamos, portanto, inicialmente às semelhanças. A prática comum, a prática habitual. Ambos os grupos jejuavam com frequência e rigor, de maneira pública e voluntária. Há outra semelhança também importante. Ambos queriam se manter puros e separados da corrupção moral daquela época. E ainda, ambos tinham austeridade de vida. Isso significa um estilo de vida focado na simplicidade, na moderação, na disciplina e no controle rigoroso das finanças e disciplina no controle dos prazeres. A austeridade vivida pelos dois grupos, os discípulos de João Batista e os fariseus, rejeitavam o luxo excessivo, o desperdício, a ostentação, priorizando apenas o que é essencial e funcional para o dia a dia. Tanto os discípulos de João quanto os fariseus valorizavam a autonegação e a disciplina espiritual severa. Mantinham uma postura de firmeza moral, autocontrole e sobriedade diante das tentações. Observem vocês que as semelhanças que existem entre os dois grupos são boas e necessárias para todo filho de Deus. Contudo, agora vejamos, portanto, as diferenças que, do ponto de vista espiritual, são gritantes a partir da motivação de cada grupo. E aqui está uma questão muito importante. Qual é a motivação para fazer o que fazemos? Qual é a motivação para dizer o que somos? A que viemos? O que nos move? Os discípulos de João Batista, a motivação deles era arrependimento e esperança. Eles jejuavam em sinal de tristeza, de lamento pelos pecados da nação e arrependimento profundo. O jejum deles era focado na espera urgente do Messias que estava para chegar. Os discípulos de João Batista, eles praticavam jejum e era um jejum de preparação espiritual e de humildade. Por sua vez, os fariseus, a motivação já era bem outra. Era legalismo, era tradição,
era a religiosidade. A lei de Moisés exigia o jejum apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Os fariseus, por sua vez, adicionaram jejuns voluntários rígidos 2 vezes por semana, por causa da tradição dos anciãos. E não só por causa da tradição dos anciãos, mas para um exibicionismo religioso. Transformaram uma disciplina espiritual de quebrantamento em um troféu de superioridade espiritual. Muitas vezes usavam o jejum para mostrar aos outros o quanto eles eram santos. Ou melhor, mais santo que os outros. O jejum era uma tentativa de barganhar com Deus. E aqui todos nós corremos o risco de entender que o jejum é uma barganha com Deus, é colocar Deus no cantinho, apertar Deus para que Ele venha ao encontro daquilo que nós estamos pedindo. O sistema farisaico tornou-se tão complexo que a religião virou um checklist de regras visíveis. O próprio Senhor Jesus criticava o fato dos fariseus se importarem mais com a lavagem ritual das mãos do que com a limpeza do coração. No capítulo 7 do mesmo evangelista Marcos, no versículos 1 a 8, certo dia alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. A palavra diz que eles observaram que alguns dos discípulos de Jesus comiam sua refeição com as mãos impuras, impuras no conceito deles, na observação deles, ou seja, sem lavar as mãos. Diz a palavra que todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. A palavra continua dizendo que quando eles chegam ao mercado, ou do mercado, melhor, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. E essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de corpos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem-se antes de realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus responde: hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e substituem por sua própria tradição. Em vez de aproximar as pessoas de Deus, as regras dos fariseus criavam um peso insuportável para o trabalhador comum, que não tinha tempo de cumprir centenas e centenas de rituais diários. O cumprimento estrito das regras gerava uma elite espiritual na visão deles, que se considerava superior e rejeitava aqueles que andam à margem da sociedade, os cobradores de impostos, os pecadores, justamente aqueles pelos quais Jesus ofereceu graça. Quando eu estava trabalhando essa ministração, eu lembrei de algo que ilustra o que eu estou dizendo aqui. Nós moramos em Passo Fundo, na cidade de Passo Fundo, uma bela cidade. Moramos lá por mais de 5 anos. E com frequência visitávamos o zoológico da universidade. E esse zoológico tinha um lindo gramado. Era convidativo para a gente sentar, passar a tarde ali reunido com a família, com os amigos, tomando um bom mate, num clima gostoso.
não é o caso, mas imaginem vocês este lugar que eu estou descrevendo, um gramado verdinho, perfeito, mas cercado por grades altas e dezenas de placas que dizem: proibido pisar na grama, proibido brincar, proibido sentar nessa grama. Como disse, não é o caso, mas eu imaginaria o reitor dessa universidade sentindo-se uma pessoa orgulhosa no tocante à beleza daquela área intocável. Mas afinal, qual seria o propósito daquela área? Ser usado pelas pessoas, trazer alegria, trazer convivência. Imagina um dia ensolarado, se pegar a família, pegar a tua cadeirinha de praia, ir para esse gramadinho, fazer um mate bem quente. Eu quero crer que seria este o objetivo. Entretanto, ao proibir tudo para proteger o gramado, aquele lugar perde a sua utilidade. Quem sabe não passaria de uma simples pintura a óleo num quadro. A religião, do latim religare, significa ligar de novo ou unir o homem a Deus. Porém, a religiosidade humana tende a focar nas aparências. Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus? Em outras palavras, por que eles não fazem o que nós fazemos? Ou ainda, por que eles não fazem como sempre foi feito? Sempre, preste atenção, sempre que avaliarmos a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, sempre que avaliarmos a intimidade dos outros, pelo número de regras que elas estão cumprindo, nós estamos vivendo de aparências. E nós estamos colocando um cercado no entorno daquilo que é belo, daquilo que Deus colocou em liberdade. A palavra de Deus diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há a liberdade. Muitas são as vezes que nós estamos com as nossas atitudes, colocando cercadinho aqui, cercadinho ali, impedindo o mover de Deus. Essa religiosidade é algo danoso, condenado por Jesus. Mateus capítulo 23, os primeiros 7 versículos, Jesus diz ele fala às multidões, mas também aos seus discípulos. E ele diz: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais. Ocuparam, não foram convidados, ocuparam, tomaram um lugar que não era seu. Lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, olha a fala de Jesus para aquela multidão e para os discípulos: pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos, para aliviar os fardos das pessoas. Tudo que fazem é para se exibir, diz o texto. Usam nos braços filactérios, são caixinhas contendo versículos, textos da lei de Moisés. Usam no braço, na testa. No caso deles, era mais largo que de costume. E vestem mantos com franjas mais longas. Chamar atenção.
Gosto de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gosto de receber saudações respeitosas enquanto ando pelas praças e de ser chamado de rabi, mestre, professor. Observe eu, você, todos nós, quando focamos apenas nas placas e nas regras, nós nos esquecemos do principal, a presença de Deus. Às vezes estamos mais preocupados em proteger o nosso ambiente, proteger a nossa família. E às vezes estamos instintivamente, às vezes protegendo até de permitir que o Espírito Santo faça uma grande obra. Que Deus traga cura, restauração. Os cercadinhos. Quem está entendendo? Os fariseus estavam preocupados em cumprir o ritual do jejum. Estavam tão preocupados que não perceberam que o próprio Senhor Jesus estava jantando com os cobradores de impostos e pecadores. Isso nos leva a outra observação religiosa diante da graça de Jesus. O Evangelho não é sobre rituais fúnebres, é sobre a celebração da presença do noivo. Versículo 19, Jesus responde a eles a respeito do porquê os seus discípulos não estavam jejuando. Ele diz: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Quando Jesus menciona o noivo, ele está dizendo: Deus está aqui encarnado. O reino chegou até vocês. O reino foi implantado. A festa começou. Agora não é hora de lamento. Agora é hora de celebração. E aí Jesus diz: um dia, porém, o noivo lhe será tirado. Aí sim, então jejuarão. O termo grego aqui para tirado, a partir, aponta para uma remoção violenta. É a primeira menção subliminar, sutil de Jesus quanto à sua crucificação. A vida cristã não é um ato fúnebre de regras pesadas. É um banquete de comunhão com Cristo. O jejum verdadeiro, legítimo, ele nasce do desejo por mais de Deus. Não na tentativa de barganhar com Ele. Quanto mais eu jejuo, a Bíblia diz que o jejum mortifica as obras da carne. Quanto mais eu jejuo, mais fraco eu me sinto na carne, na minha natureza humana. Mas também mais forte, espiritualmente falando, eu fico. Quanto mais eu jejuo com a motivação correta, mais próximo de Deus eu fico. Quanto mais eu jejuo com a motivação adequada de que é por mais de Deus, mais eu enxergo os meus pecados, a minha culpa, e mais eu me arrependo. Jesus deixa claro: não faz sentido chorar quando o noivo está presente. Mas ele sabe que a nossa tendência humana é sempre distorcer e tentar acomodar ao nosso jeito de agir e pensar frente à novidade de Deus e transformá-la em uma nova rotina engessada, em algo pesado. Nós temos a habilidade de querer fazer do nosso jeito.
E por fim, Jesus usa duas metáforas práticas do dia a dia para nos alertar sobre ainda outra observação da religiosidade dos homens diante da graça de Jesus: a incompatibilidade das estruturas velhas. Versículo 21 diz assim: além disso, Jesus continua explicando, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. Quantas costureiras nós temos aqui hoje à noite? Ou que manja aí de panos, fraco, forte, quem? Quantos? Só tu? Não tem mais ninguém? Meu Deus do céu, nós precisamos de costureira. Tomara que não rasgue roupa de ninguém. Está em extinção as costureiras. Mas você deve entender o que é um pano velho e o que é um pano novo, sim ou não? Jesus está fazendo aqui uma metáfora com isso. Pega um pano novo, que está forte ali, você puxa, estica, e tapa um buraco num pano velho. O pano velho você puxa, ele rasga ou não? E aí vai ficar num buraco maior ainda. Um pedaço de pano que ainda não encolheu, se for costurado em uma roupa velha, vai encolher a primeira lavagem e rasgar as bordas do tecido antigo. Pano novo para remendar umas vestes velhas não vai dar certo. O versículo 22 diz: ninguém, próprio Senhor Jesus dizendo, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria. E tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. O vinho, quando ele está em fermentação, ele expande, ele libera gases. O odre velho, a bolsa de couro, por já estar rígido, ressecado pelo tempo, ela não estica, ela não trabalha com a expansão que a fermentação do vinho exige. Ela fica rígida. O couro velho fica rígido. Sob a pressão dos gases desse vinho novo, acaba por rachar o odre. Racha, o vinho vaza, o odre se perde, se estraga. O Evangelho da Graça não é um remendo moral para consertar o legalismo judaico ou melhorar a religiosidade humana. O Evangelho da Graça é um sistema totalmente novo que substitui a aliança antiga. O vinho novo, o Espírito Santo, a palavra transformadora, exige odres novos. Que nada mais é, contextualizando, corações maleáveis, mentes abertas, igreja pronta para obedecer e mudar métodos quando necessário. Se você tentar prender o mover de Deus em dogmas humanos, naquilo que você aprendeu, você perderá a bênção de ser guiado pelo Espírito Santo. E a natureza humana continuará dando tom em sua vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu concluo. Eu tenho falado com Deus sobre o agir do Espírito Santo na vida da igreja, trazendo vida. A minha última ministração sobre
foi sobre o Vale dos Ossos Secos. E como vocês sabem, eu repito porque é bom lembrar, sempre oro a Deus pedindo, Deus, o que tu quer falar com a tua igreja? Avivamento, quem promove, quem faz é o Espírito Santo. A igreja prepara o caminho para o avivamento acontecer. Aí Deus traz essa palavra ao meu coração. Deus não vem reformar o meu velho eu, o seu velho eu. Ele veio fazer de mim e de você uma nova criatura. Muitas vezes nós estamos tentando, e a gente até usa a expressão, mas eu tento, mas não estou conseguindo. Mas a gente está tentando remendos. Quanto na verdade, inconsciente ou conscientemente, estamos abdicando de algo novo da parte de Deus na minha e na tua vida. Coloque-se de pé, por favor. Eu entendo que hoje é noite de identificarmos a rigidez do nosso coração. A mesma que o escritor aos Hebreus disse hoje: ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Onde tem sido um odre velho na minha vida? Será que é na falta de perdão? Será que é no preconceito? Será que é no apego às tradições humanas que sufocam o mover de Deus? O pastor está dirigindo por aqui, está insistindo, mas eu acho que não é. Eu não aprendi assim. O pastor agora está dizendo que eu posso orar até deitado, e pode, mas não é. Eu só acredito numa oração de joelhos. Você está colocando cercadinho naquilo que Deus pode fazer. O Evangelho não aceita remendos. Por isso nós precisamos deixar o vinho novo de Cristo romper com as limitações, com os cercadinhos que a gente põe. Vamos ouvir essa canção. Depois eu quero orar com vocês. Quero ser como criança, Aleluia. te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aleluia. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu amor.
Não tem como colocar vinho novo em odres velhos, rígidos. Não tem como colocar pano novo para remendar tecidos velhos. O que eu sei é que o nosso Deus é um Deus de coisas novas. O que está impedindo na tua vida de receber o vinho novo de Deus? Será que você está apegado ao que você aprendeu com a tradição? Qual a motivação com a qual você vem à casa de Deus? Qual a motivação? É a motivação correta de prestar um culto de louvor, de adoração, de receber o puro alimento do céu, para que você seja fortalecido na graça do Senhor Jesus? Que cercadinho é esse que está impedindo você de receber mais de Deus na tua vida? Eu quero orar com você. Abra o seu coração. Fale com Deus: Senhor, tira meu coração de pedra e coloca um coração de carne, maleável, flexível, obediente, atento à tua direção, à direção do teu Santo Espírito. Fala assim com Deus. E creia nisso que você está falando com Deus. O que eu sei é que Deus tem algo novo para você. Porque Ele é um Deus de coisas novas. Deus tem algo novo. Vamos orar? Senhor Jesus, olha para cada coração, Senhor, nesta noite. Olha para cada filhinho teu nesta hora, Senhor. Esse é o momento, Deus, de eles ouvir a tua voz, Senhor, e falar com a sua alma, assim como o salmista fez, e entender o que está impedindo de avançar pela fé, o que está impedindo de crescer, de desenvolver a sua salvação. O que está impedindo de ser cheio do teu poder, cheio do vinho novo. Senhor, transforma, Senhor, nesta noite, odres velhos, ressecados. E talvez esses ressecamentos sejam por todas as dificuldades da vida. O tornou rígido, o tornou inflexível, insensível com a tua presença. Mas hoje é noite, Senhor, que tu queres fazer algo novo nos corações, e que seja perceptível, Senhor, aos olhos de cada um deles mesmo. Senhor, assim eu oro. Fortalece a tua igreja. Sobretudo, Deus, que eles possam compreender, Senhor, o quanto tu os ama e o quanto tu queres fazer algo novo na vida de cada filho teu, Senhor. Assim eu oro, Pai, porque eu assim creio. Para a glória do Senhor eu creio. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Sente, por favor.
Vou comunicar nossa agenda aqui. Quarta-feira nós temos tempo de qualidade com Deus, jejum e oração, no Google Meet. Dificilmente eu trago algo que saiu da minha cabeça. Agora, inclusive, a UMB, União dos Ministros Batistas Independentes, no Brasil, está realizando culto de oração no Google Meet. E Deus tem respondido orações. Levanta a mão aqui, quantos já tiveram suas orações respondidas? Você que participa das orações no Google Meet, levante sua mão, por favor. E eu sei que tem mais gente. Tem uns que nem aquele que só faz assim. Tem uns que nem aquele que faz assim e fica vermelho quando o pai fala. Deus já respondeu muitas orações, muitas. Toda quarta-feira, tem às 6h30 da manhã e às 21h39. Dia 30, próximo domingo, culto da família. Convide mais alguém. Convide alguém que você queira muito bem. E traga para ouvir a palavra do Senhor e celebrar ao Senhor. No dia 6 de setembro, domingo, 15 horas, treinamento teórico e prático em evangelismo com o missionário Edgar, o mexicano, radicado nos Estados Unidos, que já esteve pregando aqui. 3 horas de treinamento, depois os que estiverem treinando receberão um café gostoso aqui antes do culto. Venha participar deste evangelismo, se envolva com a causa de Deus. A Kids está fazendo todo domingo cantina, isso levantando recursos para festa de Natal das nossas crianças. Hoje também tem cantina. Vamos continuar orando pela Aurora também, né? Pela Aurora, filha do Anderson e da Luana, que também não está bem. Vamos continuar orando por ela. Tá certo? Amém? Coloque-se de pé, vamos encerrar este culto, celebrando ao Senhor com mais uma canção. E vá para casa pensando, onde eu tenho colocado cercadinhos, impedindo que o Espírito Santo faça algo novo. Vá para casa pensando nisso. Amém? Vamos celebrar ao Senhor com essa canção e depois a Ana vai impetrar a bênção apostólica aqui. Muito obrigado porque você veio e por você também que está conectado conosco até este momento. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo
Glória a Ele. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Em nome de Jesus, amém. Boa semana.